Está escrito em São Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Palavra de nosso Senhor. Meu Senhor, minha Senhora, meu jovem, meus amigos, o tema que vamos abordar é muito sério. E até por que não dizer impopular e fora de gosto? Entretanto, é impossível tentar fugir dele por um mero capricho emocional. Alguém pode dizer: eu não gosto deste assunto e porque eu não gosto não quero ouvir falar sobre isto. Não obstante, o tema está em pauta em todo o contexto bíblico. Jesus destacou em diversas ocasiões o assunto como sendo algo que merece permanente análise, até porque representa o futuro eterno de muitas almas que haverão de enfrentar a eternidade em juízo. Aqueles que nesta vida não levam a sério a palavra de Deus. Amados, se nota que muitos evitam falar ou até mesmo pregar sobre o inferno. Porém, o inferno é real. Ele existe mesmo. Não é uma fantasia ridícula, só para assustar as pessoas. E ainda que alguns pretensos religiosos rejeitem esta doutrina bíblica, até mesmo ensinando que não existe nenhum castigo eterno, os seus conceitos, as suas ideias, não são argumentos para desmontar o ensino sustentado por Jesus Cristo. Se Jesus tivesse falado uma só vez da existência do inferno, já seria prova suficiente para crermos na sua existência. Portanto, o que Deus tem dito que existe não depende da nossa aceitação ou não, pois existe de qualquer maneira. Por favor, me ouça atentamente agora. De modo geral, a palavra inferno é usada nas Escrituras em referência a um lugar de castigo futuro para os ímpios mortos fisicamente. No entanto, também há outros significados. Quando nós nos deparamos com a palavra inferno, o importante é observar de qual raiz etimológica ela se origina. Por exemplo, a palavra hebraica Seol e a palavra grega Hades formam um paralelo. E é bom a gente saber que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Quando encontramos no Antigo Testamento a origem hebraica Seol, ou no Novo Testamento a raiz grega Hades, o significado é sempre o mesmo. Trata-se do mundo dos mortos, a região dos que já partiram deste mundo. Define o estado intermediário entre a morte e a ressurreição futura, sendo que a palavra Seol aparece 31 vezes nos originais do Velho Testamento. A raiz grega Hades aparece 10 vezes nos originais do Novo Testamento. Tanto Seol quanto Hades, ambas palavras falam e dão ideia da existência de um lugar de dor, de sofrimento e do suplício das almas. Mas quando, amados, a tradução da palavra inferno vem do original grego Tartarou ou Geena, o significado literal fala de um lugar de punição, fala de destruição, fala de muito sofrimento. Nós encontramos nos registros históricos que Geena era um lugar onde queimavam lixo. Esta palavra aparece 11 vezes no Novo Testamento. Sempre que mencionada,
significa o lugar de condenação eterna. Um paralelo bíblico que dá real significado às palavras de Jesus está realmente em consonância com Marcos capítulo 9, versículos 42 a 48, que fala da existência de um inferno, onde não lhes morre o bicho, o verme, e o fogo nunca apaga. A história registrou a existência no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém, nos escritos antigos, de um lugar onde eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Maloque. Nos dias de Acás, nos dias de Manassés, conforme 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e 21, versículo 6. Os cadáveres que eram jogados ali e queimados representa, e mais tarde até mesmo deu lugar e denominou esse lugar como se fosse o inferno na terra. E isso é um paralelo com Marcos capítulo 9, um símbolo do juízo eterno. Portanto, volto a dizer, é um paralelo bíblico. Amados, o ensino bíblico a respeito do inferno vai além destas definições que nós já temos comentado. Com frequência, especialmente nos evangelhos, o inferno é visto como fogo inextinguível. Mateus 3:12, 5:22, 18:9. Fornalha acesa. Mateus 13, 42, 50. A necridão, sim, a necridão das trevas. Judas 13. Lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Lugar onde há choro e ranger de dentes, conforme Lucas 13:28. Em São Mateus 5:22, Jesus disse veementemente que se alguém chamar seu irmão de louco, por difamação, insulto ou raiva, será réu, estará sujeito ao inferno de fogo. Há pouco mais de 2 anos, na cidade de Curitiba, onde fui convidado para ministrar no seminário de missões, da meia-noite de quinta-feira até às 5 da manhã da sexta-feira, Deus me permitiu viver 5 horas no inesquecível e terrível processo experimental da existência do inferno. Tudo começou quando eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me desse subsídio naqueles dias para continuar pregando para aquele povo. De repente me deparei com um ser com mais de 2 metros de altura, vestido com o uniforme de um guerreiro romano, com uma coroa que trazia o emblema nunca visto por mim. Ele tinha um cetro enorme, em cuja ponta superior destacava o mesmo emblema da coroa. Esse ser desceu voando e ficou diante de mim. Ao seu lado eu vi animais exóticos. Por exemplo, cachorros que tinham feição humana, seres humanos com feições animalescas. E, por exemplo, esses cachorros aqui eram de tamanho descomunal. Eu fiquei aterrorizado, e quando eu tentei clamar a Jesus Cristo por socorro, esse ser apontou o cetro em minha direção. Eu senti a terra desaparecer, eu senti a terra desaparecendo sob os meus pés, e eu me vi descendo por um túnel escuro que parecia não ter fim. Quando finalmente senti meus pés pisarem firme, abriu-se diante de mim uma porta. E então
Eu contemplei um lugar jamais imaginado. Eu estou contando isso aqui, estou assim, estarrecido. Eu vivo essa experiência, fico perplexo e atemorizado até contando isso aqui. Tudo era escuro e frio. Deparei-me com animais horríveis. Ora com feição humana e ora com feição de vampiros. Vampiros. Ora, aqueles seres humanos tinham feições animalescas. E eu sentia, eu ouvia, eles conversavam entre eles e blasfemavam contra mim e me faziam estremecer de terror. Insetos que aqui, tão pequenininhos, lá eu via enormes, alguns com cara de gente. Diante daquele terror, eu tive certeza que estava no inferno. Caminhando por ali, buscando desesperadamente uma saída, eu não conseguia falar. Eu só pensava, minha língua estava travada. Eu clamava na minha mente por Jesus, pedindo que Ele me tirasse dali. Tentei encontrar alguém que conhecia, mas quando me aproximava de alguém que aparentemente eu conhecia, o que de longe parecia pessoas normais, de perto era como animais, defeituosas, horripilantes. Nesse percurso, eu vi ruínas com celas e cadeias, algumas ocupadas, outras vazias. Vi ali pessoas que não conhecia, mas não pude falar com elas. Vi pessoas também aparentemente conhecidas, mas também não pude falar com elas. Pessoas que eu vi ali e que eu conheci, eu vou omitir o nome por critério ético e lógico. Amados, foram 5 horas. Eu não tenho condições de relatar aqui os detalhes, mas 2 coisas marcaram essa experiência em minha alma. A primeira foi quando eu vi uma pessoa que conheci, uma pessoa que eu conhecia antes, uma pessoa, um ser humano. Eu vi ele ali, um pouco distante de mim, caindo num abismo. Eu não sei se por incrível que seja, eu não acredito em coincidência, acredito em providência. Naquela mesma hora, em uma outra cidade, esta pessoa estava morrendo num acidente. Não tive dúvidas de que estava vivendo uma experiência com conotações reais. Você há de concordar comigo, não podia ser uma visão qualquer. A segunda foi o senso de solidão e abandono. Havia tantas pessoas deformadas, gemidos, animais com formatos nunca vistos. Pessoas que conheci e não pude me aproximar delas, outras que não conhecia, mas que também não pude falar. Mas o pior foi a consciência de estar no inferno, solitário e perplexo diante da possibilidade de não sair dali. Foi momentos de grande expectativa, de grande terror. Não dá para falar, não dá para explicar. No meio de tamanha expectação, medo, clamando quase que em desespero. De repente, uma luz brilhou naquela cidade escura, infernal, cheia de tormentos, e brilhou sobre mim. Aleluias. Me despertei na proteção daquela luz que vinha de cima. Olhei no relógio, eram 5 horas da manhã. Foram 5 horas de uma experiência que jamais esquecerei. 30 dias depois eu não podia sequer dormir. Eu tenho contado por onde tenho passado e tenho tido oportunidade. Acontecimentos reais como a morte física de uma pessoa que eu conheci e que vi chegando lá. E que morreu na data, naquela madrugada, no momento em que eu estava tendo a experiência.
fizeram com que eu acreditasse que Deus estava me proporcionando uma tremenda experiência. Meus amigos, o inferno é um lugar de tormento consciente e eterno. Além do banimento da presença de Deus, o homem condenado será castigado com tormentos intermináveis. Muitas coisas Deus falou comigo ali, Deus me fez entender. Eu posso dizer como Cervantes, o inferno é a negra cidade das lágrimas, o abismo das dores, o desterro das raças criminais. Ali não existe nenhuma escada para subir, só um túnel escuro de onde jamais sairá a alma cativa. Podemos dizer que só há uma placa onde diz livre entrada para quem chega, e do lado de dentro, do lado interior, um letreiro que diz proibido sair. O inferno é um lugar de tormentos, onde os homens que ali entrarem serão atormentados em seus sentidos naturais. Isto tem sido uma afirmação bíblica, isto tem sido uma afirmação de experiências que muitos servos de Deus em várias partes do mundo tiveram com relação à existência do inferno. Eu quero dizer para você, terminando esse meu testemunho, de alguns tormentos que Deus me fez entender que ali existem. Por exemplo, ali será imposto o tormento para o sentido da visão. A Bíblia diz que os ímpios serão jogados nas trevas eternas. O inferno é uma caverna muito escura, de cor preta, devido à fumaça do fogo. Ali não tem janelas para respirar. O fogo do inferno é um fogo escuro, é um fogo sem luz. Muitas pessoas podem pensar, como é que pode ser escuro um lugar onde tem fogo? Não dá para explicar. Você pode ver isso em 2 Pedro 2:4. Este será o castigo para os olhos dos ímpios, aqueles que olham para a mulher alheia, para o homem alheio. Este será o castigo para os telespectadores, para aqueles que perdem tardes e noites inteiras olhando a televisão sem pensar em Deus, não dão tempo para Deus, dão tempo para tudo menos para Deus e a sua palavra. Este será o castigo dos boêmios, daqueles que gastam hora das noites em boates, em clubes noturnos, em casas de espetáculos, viram à noite bebendo, tomando sem pensar em Deus. Este será o castigo daquele que espera nas trevas da noite para roubar, para assaltar, para matar, para prostituir. Olha, aqueles que preferem as trevas, o dinheiro, a glória do mundo, do que o Evangelho. Mateus 5:29, Mateus 13:42. Tormentos para a audição. Você poderia dormir tranquilo com um enfermo que só vive queixando-se? Pense nisso. Você poderia dormir com um cachorro latindo a noite inteira? Você poderia dormir tranquilo com um toca-disco em alto volume ligado? Você poderia dormir tranquilo com pessoas em um bar gritando sem parar, pulando e brigando? Quem poderá ter tranquilidade então no inferno, onde constantemente estará ouvindo explosões de bombas, rugidos de leões, assobios de serpente, descargas de metralhadoras, blasfêmias, maldições de filhos contra pais e pais contra filhos? Quem poderá ter tranquilidade ouvindo de dia e noite pessoas pedindo água, 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 como as rãs que ficam chiando nas noites, gritando na beira dos lagos? Esse será o castigo eterno para aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus, aqueles que preferem ouvir os blasfemos cantores do mundo com músicas pornográficas, malignas, que não falam de Deus e nem existem para a glória de Deus. Este será o tormento para aqueles que vivem brigando o dia inteiro, briga entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, vizinhos com vizinhos. Mateus 25:41. Também haverá o tormento para o olfato, tormentos que o nariz sentirá
cheio do enxofre, das feridas cancerosas, das axilas que não se lavarão pelos séculos, os excrementos, os corpos cadavéricos dos condenados serão mal cheirosos, diz a Bíblia. Quem poderia viver tranquilo junto com cadáveres em estado de decomposição, fedendo, cheirando mal, apodrecendo do seu lado? Tormentos para agustação. Muitos sofrerão fome, sede espantosa. Não terão jamais um pedaço de pão, nem uma gota de água. Somente comerão esterco, chumbo derretido, fel de dragão. A Bíblia fala de um rico que foi condenado e ele pedia que só a pontinha do dedo molhada com água fosse colocada na sua língua. A pontinha do dedo molhada com água fosse colocada na sua língua, mas não foi permitido, conforme Lucas 16, 19 a 31. Este será o castigo para aqueles que não desejam alimentar-se da palavra de Deus. Aqueles que vivem comendo as bolotas do mundo. Aqueles que vivem no cinema, na televisão, nas danças, dos vícios. Aqueles que vivem longe de Deus, mas perto do mundo. Esse tormento alcançará a língua do mentiroso, do murmurador, do semeador de contendas, daqueles que blasfemam contra Deus e o seu próximo, contra os obreiros, contra os servos do Senhor. Tormentos para o tato, pessoas que vivem roubando, pessoas que vivem nos vícios, fumando, com charutos, com cachimbos nas mãos, pensam que não tem problema, haverá esse castigo lá. Veja Provérbios capítulo 5, versículo 5. Tormentos do corpo, muitos serão chagados, muitos serão no inferno atormentados com câncer na pele, feridas, chagas que nunca mais se curarão e terão um apodrecimento eterno. São as pessoas que acham que a beleza do corpo está na vaidade externa, na vaidade física. Deus falou sobre isto. Castigo da imobilidade, isso aqui é sério. Isso aqui são para os preguiçosos, para os negligentes, aqueles que jamais ganharam uma alma, aqueles que só ficam de braços cruzados, enquanto outros estão dando as suas vidas pela obra missionária, pela causa do Evangelho. Aqueles que têm dinheiro, têm bens materiais, foram abençoados, mas fecharam as mãos, ficam na plateia, mas não querem entrar na arena, não querem padecer com os verdadeiros cristãos, têm medo de enfrentar os leões, não têm coragem de oferecer a mão para aquele que está dando a sua vida, a sua família, em desgastes do reino de Deus. Também haverá o castigo da movimentação eterna. Essas pessoas que não terão mais paz, lá na eternidade, eles ficarão, enquanto alguns ficarão jogados ali na treva, nas trevas externas, amarrados e atados dos pés e das mãos, outros ficarão eternamente em movimento. Aqueles que gostam de estar nas festas de danças, nos carnavais, nos jogos de futebol, aqueles que adoram as Olimpíadas. Deus me fez entender que as Olimpíadas é uma festa pagã. E aqueles que adoram esses tipos de esportes, eles também terão seu preço lá. Não pararão, não terão repouso nem de dia e nem de noite. Eu estou terminando. Para finalizar, quero registrar que um grande castigo será imposto sobre a mente. As lembranças atormentarão a consciência. Ali se lembrarão dos conselhos. A gente falava sempre da existência desse lugar, ninguém acreditou. Assim sofrerão em saber que poderiam ter se livrado, mas foram incrédulos, zombaram e não quiseram crer. Meus amigos, no inferno a mente será castigada pelas lembranças. O rico é prova, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ali não há harmonia, nem amor e nem paz. Ali somente existe ódio, maldade, blasfêmia, vingança. Todos serão inimigos de Deus, conforme Judas 11 a 13. O inferno é uma região calamitosa. O inferno é um lugar que você tem que fugir de qualquer jeito. O inferno é semelhante a uma cidade ardendo, um monte se incendiando, um mundo que se abrasa. Você pode perguntar, pastor Nildair,
Quantos são os condenados? Mateus 7,13 diz que são muitos. Virão de todas as partes. Muitos estão ali esperando, conforme Apocalipse 20:13, o juízo final. Esperando. Muitos se levantarão nos últimos dias para serem levados diante do tribunal da justiça do Deus eterno. Serão julgados e não serão achados em misericórdia. Meu amigo, se este é o teu futuro, em nome de Jesus Cristo, te arrependa agora. Dedica a tua vida para Deus. Religião não salva. Religião é um meio de nos aproximar a Deus. E isto quando esta religião nos dá subsídio bíblico, que nos mostra um padrão cristão verdadeiro e autêntico. Eu quero dizer para você o seguinte: se você é inteligente e deseja o melhor para a sua alma, essa sua alma que um dia vai enfrentar a eternidade, então aceite o conselho da palavra de Deus. A Bíblia diz: escapa-te por tua alma. Eu vou terminar agora este meu testemunho, deixando tudo isso aí. Sinto meu corpo tremer, estou tremendo diante de tudo isso. É uma responsabilidade muito grande. Eu termino aqui